sobre o aspecto narrativo de alguns livros das Escrituras que eu pedi para vocês aí fazerem um exercício em casa, né, que era olhar para os quatro evangelhos e procurar identificar quais eram os pontos de partidas presente em cada um desses evangelhos. Alguns de vocês me mandaram aqui, eu recebi, consegui dar uma olhada meio que por cima, mas não tive tanto tempo de me aprofundar ou de me debruçar naquilo que vocês me mandaram, mas depois da nossa aula, eu vou estar fazendo isso e enviando para vocês aí um feedback, tá certo? E, como o Sullivan falou, o outro gênero literário que nós começamos a explorar na nossa aula foi justamente o gênero literário poético e sapiencial do Antigo Testamento. Bom, eu quero fazer então com vocês um rápido exercício a respeito de narrativas para ver como vocês se saem olhando para um texto das Escrituras e aplicando aqueles caminhos que não são os únicos, tá? Mas é um caminho bem interessante para interpretarmos algumas narrativas. Então, eu quero pensar com vocês a respeito de 2 capítulos. A Bia falou que não conseguiu fazer. Tranquilo, Bia, você pode fazer durante a semana e você me manda. Fique em paz em relação a isso. Eu passo esses exercícios mais para estimulá-los a não ficarmos apenas nos aspectos teóricos do nosso curso, mas tentarmos de alguma forma a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, né? E eu quero fazer isso com vocês agora. Eu quero convidá-los a abrir as escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, que é um texto narrativo do Novo Testamento. Vamos lá. Atos 1 e Atos 2. Nós vamos olhar para esses 2 capítulos da Escritura, que pertence a um livro cujo o gênero literário é narrativa, porque é um livro histórico, né? Nós temos um autor que está narrando eventos, certo? Nós vamos analisar, então, o capítulo 1 e o capítulo 2 e procurar, de alguma forma, aplicar aquilo que nós aprendemos na nossa última aula, que é identificar o ponto de partida, identificar o problema, identificar o clímax, a resolução e o novo ponto de partida. Eu creio, meus irmãos, e eu tenho essa esperança, que todos vocês que estão aqui nessa sala de aula, nesse ambiente virtual, conhecem muito bem esse texto das Escrituras, pois ele é muito pregado, ele é muito estudado, ele é muito lido por todos nós. E quando nós olhamos, então, para essa narrativa, principalmente nos primeiros 11 capítulos, perdão, nos 11 primeiros versículos do capítulo 1, nós conseguimos identificar facilmente qual é o objetivo de Lucas ao escrever esse texto. Mas eu pergunto para vocês, é fácil também olhar para esses versículos e captar o ponto de partida do narrador? Qual é o ponto que ele está começando a trabalhar, desenvolver? Qual é o ponto que ele está partindo para começar a apresentar a sua ideia, o seu texto e o seu livro? Olhando para esses 11 versículos rapidamente, qual é o ponto do escritor aqui? Perdão. O livro começa dizendo que em meu livro anterior, né, fazendo uma conexão com o Evangelho de Lucas, Teófilo, que é o público-alvo, a pessoa cujo Lucas está escrevendo os seus textos e enviando, né? Diz que ele começou a escrever a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, começou a falar do Evangelho, do ministério de Jesus. Qual que é o ponto de partida aqui do evangelista? E nesse livro está nos apresentando uma narrativa.
E não necessariamente, meus irmãos, um ponto de partida, ele fica evidente em um versículo. Possivelmente, alguns livros trabalham com um ponto de partida do escritor à luz de um conceito que está sendo desenvolvido em um capítulo, em dois, ou talvez em três, certo? Tá difícil aí pensar a respeito disso? Seria a ascensão de Jesus, Breno? Não entendi? A ascensão de Jesus seria o ponto de partida que ele estaria usando aqui no prólogo? Será que Pra... ele está tratando o livro de Atos tem esse ponto de partida, a ascensão de Jesus? Que através da ascensão de Jesus é que vem o Espírito que traz em consequência a formação da igreja e a continuidade da pregação da palavra e da vivência, né, da palavra, que o livro de Atos retrata a formação da história da igreja, né? Aí já ficou mais interessante o ponto. Esse desenvolvimento aí da sua ideia ficou mais atrativo, né? Alguém quer contribuir com ou fazer algum aporte em cima da ideia que o Jean nos apresentou? Penso, logo desisto, já dizia o filósofo. Bom, vamos ler então um texto aqui das Escrituras. Quem pode ler, por gentileza, o versículo 6, 7 e 8 e 9 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos? Eu posso ler, peraí que eu já estou abrindo a Bíblia que eu estava no celular, peraí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 9. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E versículo 9? Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Interessante, né? O texto está mostrando quais foram as instruções que Jesus deu aos seus discípulos depois da sua ressurreição e de ter ficado ali com eles durante 40 dias, né? E segundo, então, o ponto aqui de Lucas, é que Jesus, ele ordena, ele começa a falar com os seus discípulos a respeito da restauração do reino de Israel, e ele faz uma promessa que ele já havia feito quando ele esteve caminhando entre os discípulos, que era a promessa do envio do Consolador. O versículo 8, nós encontramos uma informação muito interessante que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebam que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é desenvolvido num vácuo histórico. Lucas, ele pega o gancho do seu evangelho, porque no texto original, Lucas e Atos não eram dois livros separados, eles eram um livro só, um volume só, com dois livros, né? Não sei se vocês já leram algum texto clássico, né? Textos de Sêneca, textos de Platão, Aristóteles, eles têm ali um volume de uma única obra que é dividida por
vários livros, né? Nós que somos crentes, que já lemos as Confissões de Agostinho, nós vamos ver que ele trata do livro 1, do livro 10, do livro 20 das Confissões. Apesar de ser um único volume, possuem vários livros dentro, né? Então, Lucas, ele pega essa conexão e apresenta para nós, no versículo 8, o seu ponto de partida. E o ponto de partida de Lucas é que os discípulos deveriam cumprir com a grande comissão que Cristo havia outorgado ali no Evangelho. E depois, então, que Cristo estava prestes a ascender aos céus, prestes a retornar para o seu habitat, no seu estado de glória, ele diz para os discípulos que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar a respeito de Jesus. Aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, esse é o ponto de partida do evangelista Lucas aqui no livro dos Apóstolos. Se nós fixarmos os nossos olhos nesse ponto, quando nós olhamos para o decorrer da narrativa, nós vamos ver os discípulos sendo testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Olha só que desdobramento interessante. O episódio de Pentecostes, ele acontece aonde? Pergunta aí para os irmãos. Em Jerusalém. Em Jerusalém. Primeiro lugar que os discípulos teriam que ser testemunha. De quem? De Cristo. Depois, eles começam a ir para a Judéia, para as regiões ali perto. No capítulo 8, se eu não me engano, deixa eu só confirmar se é no capítulo 8, o evangelho vai ser pregado na Samaria. Vai ser pregado em Samaria. Capítulo 8, Filipe, ele vai ali para Samaria e ele vai pregar o evangelho, ele vai testemunhar a respeito de Cristo, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, e depois, então, com Pedro prega para um gentil se converte. Depois, a partir do capítulo 13, Lucas vai nos apresentar, vai narrar os episódios do testemunho, das testemunhas de Cristo nas terras gentílicas, né? Fora dos limites de Jerusalém. E pensando então, vamos voltar aqui para o nosso ponto, né? Que é justamente identificar o ponto de partida do narrador, para pensarmos como isso é importante para a nossa tarefa hermenêutica, porque praticamente todo o enredo da narrativa vai partir aqui desse ponto inicial de que os apóstolos eles foram revestidos do poder do Espírito, eles foram empoderados do poder do Espírito para testemunhar a respeito de Cristo. E o livro de Atos é justamente um relato do testemunho apostólico acerca de Cristo nessas regiões, espalhando o evangelho pelo mundo. E quando nós pensamos em problemática, na problemática da narrativa, pensando ainda nesses 2 primeiros capítulos, aonde nós conseguimos identificar a problemática que o autor, de forma muito articulada, ele vai colocar essa problemática em um desses 2 capítulos. Vocês conseguem imaginar? Só lembrando que o capítulo 2... desculpa, Dani. Pode falar. Eu acho que é o Pentecostes. Pentecostes. Em Pentecostes, nós estamos lendo aqui o texto, né? A profecia, a promessa de Cristo, ela se cumpre, o Espírito desce sobre os apóstolos e tem aquele evento histórico e singular na história, né? Do derramamento do Espírito naquela profusão, aonde muitas pessoas começam a falar em outras línguas e estrangeiros que estavam naquela região entendiam perfeitamente tudo aquilo que homens iletrados podiam falar. O que vem depois disso? Quem sabe dizer o que vem depois disso? Eles começam a julgar o que está acontecendo ali. Exatamente. Fala no verso, deixa eu ver aqui, 13.
que estão bêbados. Parecem bêbados, né? Exatamente. Esse é exatamente o ponto que o apóstolo vai usar como, o escritor do livro vai usar como uma problemática para mostrar que a narrativa estava para chegar no seu clímax. Ou seja, o Espírito de Deus ele foi derramado sobre os espíritos, sobre os discípulos, empoderando eles para eles serem testemunhas de Cristo naquela região. Só que tem um porém. Os judeus, eles eram inimigos declarados de Cristo. Eles não reconheciam a divindade de Cristo, a realeza de Cristo, não reconheceram a obra que Cristo veio realizar, mas ali em Jerusalém, quase todos os judeus da região estavam naquele lugar para celebrar a festa de Pentecostes. Né? E quando o momento exato do derramamento do Espírito vem sobre os apóstolos, e eles recebem ali a unção do Espírito, né? Mostrando para aquelas pessoas que estão à volta que eles estão autorizados a realizar um ofício. Só abrindo um parêntese, a unção no Espírito, ela tem por pano de fundo a unção com óleo do Antigo Testamento. E para quem não sabe, a unção com óleo no Antigo Testamento, ela era utilizada para simbolizar a autorização que Deus estava concedendo a certas pessoas para realizar ofícios, para realizar tarefas. Então, quando o Espírito de Deus é derramado sobre os discípulos, ungindo eles, empoderando eles, é como se o Senhor estivesse mostrando para aquelas pessoas que estão ali em volta que os discípulos estavam autorizados para testemunhar a respeito de Jesus, e é por isso que ele empoderou os discípulos com o poder do Espírito, para capacitá-los dessa tarefa. Só que o que acontece é que o povo que está ali em volta, apesar de ter ficado maravilhado com aquele sinal portentoso, aonde pessoas iletradas estavam falando a línguas da Capadócia, do Egito, da Síria, de outros lugares do mundo, eles são taxados como bêbados. Né? Então, a problemática da narrativa, ela se evidencia justamente quando as pessoas que estão ali em volta, que deveriam reconhecer que os discípulos estavam sendo empoderados pelo Espírito de Deus para testemunhar a respeito de Jesus, eles vão julgar os discípulos, dizendo que eles estão bêbados, eles não estão dando credibilidade para aquilo que os discípulos estão fazendo, eles não estão reconhecendo o mover sobrenatural que eles estavam presenciando com os seus olhos. Essa é a problemática. E lembrem-se que depois da problemática dentro de uma narrativa, o que acontece é o clímax, né? E que é o clímax? É o momento que a problemática se evidencia e parece que não há uma saída, né? Para a narrativa ter um desfecho. É justamente nesse momento que Deus entra em cena para intervir de forma poderosa. Então, à luz do capítulo 2 do livro de Atos, depois que os judeus que estavam presenciando aquele fato emblemático, histórico, que o Espírito estava sendo derramado sobre o povo, qual é o clímax da narrativa? O discurso de Pedro? O discurso de Pedro. O discurso de Pedro é justamente o clímax da narrativa. Por quê? Porque o Espírito deixou Pedro com tanta intrepidez que ele se coloca de pé e ele começa ali chamar a atenção daquelas pessoas, dizendo que o que estava acontecendo ali não era que os discípulos e que aquelas pessoas estavam bêbadas, mas é que uma profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo. E é a partir, então, dessa citação do texto de Joel, que Pedro começa a proferir um discurso, né, em resposta ao julgamento descabido do povo. E é muito interessante, meus irmãos, que esse discurso de Pedro, conforme ele é afunilado dentro da narrativa do capítulo 2, o texto mostra uma resolução. E que resolução é essa? Os 3.000 batizados e a vida de como que era o início da igreja? Exatamente.
A resolução que o escritor vai apresentar para essa primeira narrativa do texto é que Deus ele agiu de tal forma para mudar aquela situação que as pessoas que estavam desdenhando dos discípulos de Cristo, agora estão sendo convencidos pelo mesmo Espírito que estava se manifestando entre eles do pecado, da justiça e do juízo. Pedro diz que, no seu discurso, que o Cristo que eles mataram era o Senhor e Deus, Deus de Davi e etc. E aquelas pessoas ficam atônitas e perguntam para Pedro, o que vamos fazer? E Pedro fala, crê em Jesus Cristo, seja batizado e serão salvos. E 3.000 almas atendem o chamado do Evangelho, e a partir do versículo 42 até 47, nós encontramos uma descrição da vida da igreja nos seus primeiros passos. E só lembrando que quando uma resolução fecha dentro de uma narrativa, possivelmente um novo ponto de partida é apresentado. E que novo ponto de partida é esse? Capítulo 3. Se você ler o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, abra comigo em Atos capítulo 3. Quem pode ler para nós o versículo 1 e 2? Vou ler o versículo 1 e 2. Obrigado, Eduardo. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Perfeito. Olhando então para esses 3 primeiros versículos do capítulo 3, qual é a relação que esse trecho tem com o episódio passado? Quem sabe responder essa pergunta difícil? Nenhuma. Parece que essa narrativa ela está deslocada dentro da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos a história, nós vamos perceber que em alguns trechos, do ponto do escritor para outro, existe um gap, né? Um gap às vezes pequeno, mas às vezes um gap muito grande. E parece, com esse gap, que as narrativas elas não estão entrelaçadas, entremeadas. Parece que elas estão desconectadas, né? Mas, na verdade, isso é fruto justamente de um artifício literário do escritor que já concluiu o ponto que ele estava trabalhando lá atrás, mas que vai servir como ponto de partida da narrativa como um todo, e agora ele começa a trabalhar outros pontos de partida dentro da narrativa. É como se existissem narrativas dentro da narrativa. E isso é muito interessante quando nós pensamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Por que eu quis fazer esse exercício com vocês? Para deixar vocês um pouco mais aguçados a respeito daquilo que nós estudamos na semana passada. Porque eu entendo e eu creio que todos vocês costumeiramente estão lendo as Escrituras, seja por propósitos devocionais, ou seja, para propósitos com finalidades eclesiásticas, educativa e etc. E vocês, nessa atividade, vez ou outra, vão se deparar com textos narrativos. E é muito importante que os pontos discutidos aqui na nossa sala de aula venham estar enraizados na sua cabeça, para que você consiga colocá-los em práticas para vocês se tornarem melhores intérpretes das Escrituras. Tá certo? Foi por isso, então, que eu fiz
esse exercício inicial. Um pouco tenso, um pouco denso, porque eu peguei vocês desprevenidos. E era justamente essa a minha intenção. Mas, muito bem, vamos prosseguir aqui e trabalhar um pouco a respeito daquilo que nós tínhamos começado a versar aqui, que era justamente entender um pouco mais a respeito do gênero literário de poesia ou literatura sapiencial no Antigo Testamento. Na nossa última aula, nós introduzimos esse ponto destacando duas características peculiares do gênero literário poético dentro da cultura hebraica. Vocês se recordam quais foram os destaques que nós apresentamos em nossa última aula a respeito desse gênero literário? Até fizemos um comparativo com algo mais próprio da nossa cultura ocidental. No nosso, a gente costuma fazer rimas, né? E neles, na verdade, tentam manter uma ideia passada, repetir a ideia, né? Isso, perfeito. Você tocou nos dois pontos, nas duas características, né? Que é a diferença entre a rima ocidental, ou a poesia ocidental, e também a utilização de paralelismos, né, dentro da literatura sapiencial e poética dos textos do Antigo Testamento. E de fato, quando nós pensamos na sabedoria e na poesia hebraica, nós não devemos deixar a nossa mente ser acometida ao conceito cultural de poesia que nós temos. Por quê? Porque a poesia ocidental brasileira, ela costuma focar a sua estrutura básica em rimas, no qual as terminações vocálicas, elas se complementam, elas têm a mesma tonalidade ou a mesma entonação, por assim dizer, né? Quando nós pensamos em sabedoria hebraica, nós vamos perceber que os trechos, a construção sintática da poesia, ela costuma não fazer tanto sentido em aspectos rítmicos como nós, né? As palavras costumam ser mais deslocadas, desencaixadas. Não existe essa terminação vocálica, fazendo com que as palavras rimem no conceito ocidental de rima. E com isso eu não quero dizer que não exista nenhum tipo de rima na literatura poética do Antigo Testamento. Existe também um aspecto de rima. Porém, a rima da poesia hebraica, ela focaliza muito mais em rimar pensamentos, ideias, conceitos, do que terminação vocálica, como nós costumamos a fazer, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para o aspecto de que eu e você, quando nós fomos iniciados ali na nossa formação básica, possivelmente nós tivemos contato com muita literatura poética, né? Quem de nós não conhece Vinícius de Moraes ou Carlos Drummond, né? Quem de nós nunca leu uma poesia desses dois poetas brasileiros ou de outros também? O que geralmente um poeta procura apresentar em seu texto poético? Quem sabe dizer? Depende do que ele quer passar, né? Mas ele sempre vai passar com figuras de linguagem, sempre vai ter figuras de linguagem, é o que eu lembro, né? Da Riquíssima poesia. figura de linguagem. Assim, tipo lábios de mel, lábios não é de mel, é uma figura de linguagem, né? Quer falar de doçura, entendeu? Aham. E metáforas, né? E também ele usa palavras, como eu posso dizer? Palavras
diferenciadas para mostrar um sentimento, contar uma história, entendeu? Eu penso em poema assim, tipo, sempre tanto, ele usa palavras, figuras, alegorias para contar, para falar, para contar uma história ou falar de um sentimento, alguma coisa assim. Certo. Rafa? Eu vejo também a questão de rima, né? Tem algumas poesias que rimam, e isso também é interessante. Sim, sim, eu estou lembrando de uma poesia aqui, na verdade é uma poesia cantada, né, porque a poesia, ela também se manifesta muito em músicas, né, tem muitas músicas que são pura poesia, a poesia, ela aparece em textos, ela aparece em música, e quase sempre ela é um retrato da alma de quem está escrevendo, né? Estava lembrando da poesia, que é uma música, né, que fala, mora na filosofia, para que rimar amor e dor, né? Só lembro dessa parte da poesia, que é uma música muito legal, assim, para um estudante de filosofia como eu. Mas é só um parênteses, ó. É só um parêntese, mas vamos lá. Se a poesia, no aspecto cultural que nós conhecemos, mostra um escritor que está nos apresentando quase sempre um retrato da sua alma, externalizando as suas paixões, o seu sentimento, muitas das vezes a sua alegria, a sua tristeza, até mesmo compondo músicas que nos tocam profundamente, né? Quando nós viramos os nossos olhos e olhamos para a sabedoria ou para a poesia hebraica, nós vamos identificar algumas diferenças que não são pequenas, são muito destoantes a respeito daquilo que nós estamos acostumados. Porque, como eu posso dizer, a poesia hebraica, ela vai trazer muitos significados parecidos dentro do seu texto, que vai construir ali muitos paralelismos, né, como o Sullivan comentou aqui. E isso vai nos ensinar um ponto muito interessante, que é que o foco da poesia hebraica é justamente a nos ensinar aspectos didáticos, conselhos de sabedoria, textos que vai servir justamente para treinar, para ensinar coisas a determinadas pessoas, principalmente as pessoas ali da cultura judaica. É por isso que as conexões dos versos nunca estarão nas rimas, tá? As conexões dos versos poéticos das escrituras, eles sempre vão estar relacionados com a mensagem que eles estão expressando, ou com a ideia que eles estão transparecendo, que muitas das vezes são ideias sinônimas entre os versos, às vezes são ideias antitéticas, e às vezes são ideias sintáticas. Tá? Às vezes são ideias sintáticas. É por isso que quando você olha para um provérbio, por exemplo, você encontra ali alguns versículos composto por 4 palavras, 5 palavras, às vezes um provérbio que só externa um conceito, um ensinamento, porque eles possuem essas características. Por quê? Porque os escritores escreveram esses livros para jovens, para discípulos, né? Quando você olha ali os capítulos de 1 até o capítulo 9 do livro de Provérbios, você vai encontrar o escritor falando, meu filho, eu escrevi essas coisas para que você tenha entendimento, para que você tema o Senhor, pois o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, etc. Entenda que o filho mencionado aqui não é necessariamente um filho biológico do escritor proverbiano. Possivelmente seja um discípulo do autor de Provérbios, do autor de Eclesiastes, etc. E por que esses escritores escreveram textos para os seus discípulos? Justamente para ajudá-los a decorar os ensinamentos judaicos,
para ajudá-los a decorar os ensinamentos que Deus estava comunicando para o seu povo por meio de textos sapienciais e poéticos. Se isso não ficou claro, vamos pensar, entender um ponto. Quando eu falo que esse texto ele ajudava os judeus ou os discípulos de muitos rabinos daquela época, ou mestres, né? Acho que não vou usar a expressão rabínica, porque é um termo técnico que aparece um pouco depois na história de Israel, mas vamos usar aqui os mestres a respeito dos discípulos. Quando eles falavam a respeito da importância da decoração, né, uma pessoa decorar um texto, não entenda essa atividade de decorativa como uma pessoa que olha para um texto e lê ali o texto várias vezes até o texto ficar focalizado na sua memória, mas depois de uns anos a pessoa acaba esquecendo. Não. Um judeu, quando eles olhavam para a lei de Deus, para textos como esses, o gesto dele decorar é como se ele estivesse pegando aquele ensinamento e estivesse guardando no seu coração, né? Vou até usar uma expressão que está na moda, né? Você pegar uma palavra e dividir ela em duas, né? Decoração. Ou seja, você decora de coração. Os judeus guardavam aquelas palavras no coração. E o estilo literário, poético do Antigo Testamento, da poesia hebraica, facilitava muito, em primeiro lugar, a comunicação, né? A comunicação do mestre com seus alunos e também a decoração por parte dos alunos em resposta ao ensinamento que eles estavam recebendo do seu tutor, do seu professor. Mas não somente isso, era por meio das poesias, né, que muitos conceitos fundamentais a respeito de Deus eram ensinados para esses jovens, para esses pupilos, para esses discípulos. E é justamente nesse aspecto poético, que visava ensinar o povo algumas verdades, que muitos cânticos foram construídos pelos judeus para ajudar no processo catequético do povo, de ensinar o povo, né? As músicas tinham funções pedagógicas. Então, toda a literatura poética sapiencial do Antigo Testamento, ela visa, em primeiro lugar, a valorizar o aspecto didático e pedagógico da escrita para educar e formar pessoas. E é por isso que nós vamos encontrar muitos conselhos de sabedoria nesses livros. Alguns teólogos vão dizer que os livros mais práticos da Bíblia são justamente os livros poéticos e os livros sapienciais, porque ele está o tempo todo ensinando princípios para a vida, ele está ali ao tempo inteiro ensinando o caminho que nós devemos andar, e etc, e etc, e etc. Mas vamos pensar que a estrutura desses livros, elas são constituídas por paralelos. Paralelos que expressam ideias sinônimas, ideias antitéticas e ideias sintéticas. Vamos ver como isso funciona na prática. Quando eu penso em paralelismos, né, que nós falamos na última aula, que é muito presente, na verdade, presente o tempo inteiro na literatura poética, desde ali do livro de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos, todos esses livros possuem uma estrutura literária fundamentada em paralelismos. E eu quero trabalhar com vocês pelo menos 3 tipos de paralelismo que eu julgo ser mais presente nessas narrativas. E falando sobre paralelismos, vocês conseguiram ler o capítulo do livro do Elder Cardim, que fala sobre narrativas? Narrativas e literatura poética? Positivo. O Eduardo conseguiu. Fiz a leitura. O Fernando conseguiu também. Bom, então, para vocês, a ideia que nós vamos discorrer aqui não será estranha, porque vocês já leram nesse livro. Mas vamos pensar, então, nesse paralelismo sinônimo, né? Quando nós falamos de algo sinônimo, nós estamos falando de algo que tem o mesmo significado, portanto, ele aparece expresso em formas
um pouco diferentes, mas significam a mesma coisa, né? E quando nós pensamos em paralelismo sinônimo, nós estamos pensando num tipo de paralelismo que é comum a encontrarmos a primeira ideia, ou na primeira linha de uma frase, o ponto principal que é repetido na segunda. Ou seja, leia comigo o texto de Salmo, capítulo 1, versículo 5, para a gente ilustrar melhor essa questão. Salmo 1, versículo 5. Pode ler, Breno? Pode. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Certo, muito obrigado, Jean. Vamos pensar, então, nesse paralelismo sinônimo. Lembrando que um paralelismo é uma estrutura onde o escritor trabalha um pensamento e, logo depois, ele repete o mesmo pensamento para enfatizar algo. O paralelismo sinônimo, então, é um paralelismo no qual nós encontramos uma primeira ideia ou uma primeira linha de uma frase, um conceito, um ponto, que ele é repetido na segunda frase ou na segunda linha. Quando nós olhamos para a escritura, é muito comum nós encontrarmos versículos e versos, tá? Nós estamos lendo um trecho do livro dos Salmos. Salmo, meus irmãos, não possui versículos. Por quê? Porque salmos, eles são cânticos. Nós não cantamos um hino do cantor cristão, né? Estamos cantando um hino 376, versículo 4. Não. A gente canta estrofes, ou verso, e etc. Né? Então, o Salmo, ele é um livro que possui versos, ele não possui versículos. E esses versos, eles podem ser divididos em parte A e em parte B. A parte A, do verso 5, seria justamente a sentença que aparece até a existência da vírgula, né? Que seria, por isso os ímpios não resistirão no julgamento. É a parte A. E aqui na parte A nós encontramos uma ideia do escritor. Qual é a ideia do salmista? Dizer que, por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Ele está tomando a conclusão de algo que ele disse antes, e ele está aqui introduzindo uma ideia. Por isso, os ímpios não resistirão no dia do julgamento. Parte B. Nem os pecadores na comunidade do justo. Pergunto para vocês, existe aqui dois conceitos sendo trabalhados, ou o autor, o escritor, está trabalhando o conceito da mesma linha, da primeira linha, ou da parte A na parte B? O que vocês acham? Hoje eu estou fazendo pergunta, né? Hoje eu estou igual Sócrates, dando o método socrático, né? Só fazendo pergunta. Vamos pensar, meus irmãos. O que vocês acham? Que são ideias complementares, ou ideias sinônimas, ou são ideias distintas? Será que o ímpio aqui é uma classe de pessoas diferente dos pecadores? Na verdade, o sentido é similar, né? É como Ele se é fossem similar. as mesmas pessoas. Exatamente. Então, se é similar, se são as mesmas pessoas que estão sendo mencionadas aqui, os ímpios e os pecadores, nós temos um paralelismo sinônimo. Por quê? Porque eles não resistirão o julgamento, né? Porque eles estarão ali na comunidade dos justos. E a comunidade dos justos é onde o pecado ele é julgado pelo exemplo das pessoas. Então, a ideia do texto é justamente, ele trabalha um ponto na questão A e ele repete a mesma questão na parte B. Ele está tratando do mesmo assunto. Então, aqui nós temos
um paralelismo sinônimo. Mas vamos colocar isso um pouco mais em prática para vocês ficarem aí vacinados e experimentados na interpretação da literatura poética. Abre comigo as escrituras em Provérbios 17:4. Vamos ver o que diz Provérbios 17:4. Eu vou ler aqui. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. E aí? O que nós... É a mesma coisa, sinônimo também, né? Sim, É a mesma concordo. coisa, sinônimo? É como se fossem as duas frases dizendo a mesma coisa, usando palavras diferentes. Uhum. Tem que dar os ouvidos e dar atenção, também é a mesma coisa. Exatamente. Por quê? Porque o texto está dizendo, o ímpio dá atenção aos lábios maus, né? E o mentiroso dá ouvidos à língua do destruidor. Ou seja, Então, língua destruidora é mesmo que lábios maus. E o exatamente. primeiro e o sujeito das duas é como se fossem sinônimos também. O ímpio é o mentiroso, e você dá Isso. atenção e dá ouvidos, é a mesma coisa. Se você dá ouvido para uma pessoa, é que você está sendo atencioso naquilo que ela fala. E se você está dando atenção para uma pessoa, você está sendo atencioso naquilo que ela faz. Então, nós temos aqui, na literatura sapiencial, uma repetição desse tipo de paralelismo. Mas vamos pensar em mais um exemplo ali, voltando para o livro de Salmos. Salmos 96, 3. Anunciem sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Que tipo de paralelismo nós temos aqui? Sinônimo também. Sinônimo Nações também. e povos, né? Exatamente. Nações e povos. A sua glória e os feitos maravilhosos. Percebam como esses livros eles estão recheados de exemplos desse tipo de paralelismo. Agora, por que identificá-los dentro do texto é importante? Porque quando nós estamos lendo um texto para fazer uma interpretação e nós não saibamos da existência dessa estrutura paralela, né, cheia de paralelismo, que é muito típica entre os judeus. Até mesmo hoje, os judeus gostam muito de usar paralelos, uma linguagem paralelística, né? Por que isso é importante? Porque quando nós olhamos para um texto, nós não vamos ficar ali caçando significado em cada palavra. Por quê? Porque nós vamos bater o olho e vamos saber que a primeira sentença ela está relacionada com a segunda sentença. Ou seja, o texto, o verso aqui está ensinando uma lição. Uma lição é que a glória do Senhor, ela é maravilhosa, por isso ela é anunciada entre as nações. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, além desse tipo de paralelismo, existe um outro tipo de paralelismo que é chamado de paralelismo antitético, né? Que está relacionada com uma palavra muito famosa chamada antítese, né? A quem sabe me dizer o que é uma antítese? São ideias contrárias. Ideias contrárias, né? Quem nunca ouviu falar, né, que toda tese possui uma antítese, né? E os mais modernos, né, influenciados pela dialética hegeliana, costumaram pegar uma tese, um pensamento contrário e desenvolver uma síntese para evitar discussões, né? Nós cristãos, nós não fazemos isso. Nós sabemos que existe uma tese, um pensamento, e o cristianismo possui uma antítese em relação às teses mundanas. Existe uma antítese fundamental na palavra de Deus contra toda tese mundana. Mas vamos pensar no que seria um paralelismo antitético. Se um paralelismo
é uma repetição de ideias, um paralelismo antitético, é um recurso literário no qual o escritor ele faz uso de ideias conflitantes entre a sua estrutura ou entre os seus versos. E isso funciona, meus irmãos, mais ou menos assim. A ideia destacada na segunda linha, ou na parte B de um versículo, é oposta à ideia da parte A, ou na primeira linha de um versículo. A quem pode ler para mim, por gentileza, o Salmo 1, verso 6. Salmo 1, verso 6. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Isso. Então, vamos dividir aqui esse verso em duas partes. A parte a primeira sentença, que é finalizada por meio da vírgula, e a nova sentença que aparece aqui depois da vírgula, certo? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Primeira sentença, parte A. Parte B. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que tipo de paralelismo nós temos aqui? Um paralelismo sinônimo. As ideias da primeira parte, elas estão sendo replicadas na segunda parte. Ou nós temos um paralelismo antitético, no qual a primeira parte está sendo confrontada, ou está sendo colocada em conflito ou embate com a segunda parte. Antitético. Antitética, por quê? Porque o primeiro fala que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, são duas ideias diferentes. O justo, o caminho dele, o Senhor aprova. O do ímpio, o Senhor reprova, é por isso que o caminho do justo, do ímpio, leva à perdição. Que ficou até que fácil, né? Mas vamos ver, por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo 34. Provérbios 14, 34. Eu vou ler aqui. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Que tipo de paralelismo nós temos aqui? Antitético também. Antitético também. Por quê? Porque a justiça engrandece a nação, mas o pecado, que é o contrário da justiça, é uma vergonha para qualquer povo. E se a gente ler o versículo 35, o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Olha só que interessante. No mesmo provérbio 14, nós vamos encontrar uma série de infinidades de paralelo. Ou seja, essa questão paralelística permeando aí todo o livro poético, não é uma invenção minha, não é uma invenção de qualquer teólogo. É um fato presente aqui na poesia judaica, né? Os judeus gostavam muito disso. E aqui nós encontramos, então, mais um paralelo antitético. Agora, leiam, por favor, o capítulo 19, versículo 2 do livro de Salmos, de Salmos, né? Salmo 19, 2. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E aí, que tipo de paralelo nós temos aqui? Tempo. E aí, pessoal, Parece os dois.
Parece os dois? Parece uma mistura de sintético com antitético. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui na estrutura. Um dia fala disso ao outro dia. Fala o quê? Olha o versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. O primeiro verso, fica claro que nós encontramos um paralelismo sinônimo, né? Porque os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclamam a obra das suas mãos. O texto está falando sobre a revelação geral de Deus que ecoa em sua criação. Aqui o verso 2 está dizendo, um dia fala disso ao outro dia, ou seja, falam que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E uma noite revela a outra noite. Dia e noite se referem a períodos distintos, né? contrário, antônimos, exatamente. Só que tanto dia quanto a noite não constitui um dia? Sim. Constitui um dia. Então, esse verso 2, ele é um paralelismo sinônimo, que o texto está dizendo que um dia inteiro vai falar o outro dia constantemente a respeito da revelação de Deus. Isso aqui foi uma pegadinha que eu coloquei para saber se vocês estavam aí atentos e aptos para perceber a sutileza e a pequena diferença de um paralelismo para o outro. Porque quando nós olhamos para esse texto, a ideia que vem à nossa cabeça é a antítese de dia e de noite. Então confunde mesmo. É um paralelismo um pouco complicado de lidarmos. Mas o Provérbios 15 já é um texto mais objetivo. Provérbios 15, versículo 1. Quem pode ler para a gente? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eita Deus, olha que ensinamento profundo, né? Então vamos lá. A resposta, calma, desvia a fúria. Parte A, primeiro ponto. Parte B, segundo ponto, mas a palavra ríspida desperta a ira. Que contraste nós temos aqui? Que tipo de paralelismo nós encontramos nesse trecho? Antídoto. Eu acho Antitético. que Tem uma antítese aqui, né? A resposta calma, ela desvia a fúria. Mas a resposta ríspida, ela desperta a ira. Uma antítese aqui. Nós não conseguimos manter as duas coisas e chegar ao mesmo resultado. Né? Nós, se procedermos uma resposta calma, vamos desviar o furor. Mas se a nossa resposta ela for ríspida, grosseira, nós vamos despertar a ira. Mas, além desses dois paralelos, há outros paralelos que são bem presentes e com muita frequência na literatura sapiencial e poética, é o paralelismo sintético, né? O paralelismo sintético. E esse tipo de paralelismo, ele nos ensina que a primeira afirmação de um texto, ele é, por si só, passível de uma boa compreensão, uma compreensão completa em seu conteúdo. Já ouviram falar de pessoas que têm um poder de síntese, né? Que conseguem pegar coisas complexas e com uma palavra fazer aquelas coisas complexas se tornarem compreensíveis? Pois é, eu não sou esse tipo de pessoa. Semana passada, eu estive nas minhas aulas presenciais no curso que eu estou fazendo, ali no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, né? E na semana, foi uma semana muito puxada, o professor era casca grossa. E ele falou assim, ó, todos os alunos vão ter que fazer uma apresentação aqui, uma apresentação no qual vocês lerão um texto acadêmico e vocês precisam apresentar a ideia tratada no artigo, né?
E minha apresentação era na quinta-feira. O professor passou o texto na quarta. E todos os alunos da classe fizeram um apanhado do resumo, da resenha deles, né? E apresentaram ali em 5 ou 7 minutos, que era o tempo que o professor deu. Quando eu fui apresentar um artigo de 4 páginas, a minha apresentação e do meu amigo deram 10 slides. Ou seja, eu não tenho poder de síntese nenhum, eu sou prolixo mesmo, né? Um defeito aí difícil de ser corrigido. Mas as pessoas que têm uma característica, uma qualidade, e esse poder de síntese, conseguem fazer pessoas entender coisas complexas de maneira plausível, de maneira mais fácil de ser digerida, né? O Augustus Nicodemos tem esse poder, ele pega aspectos complicadíssimos da teologia e com 2, 3 palavras faz aquilo parecer a coisa mais simples, mais baba, cujo qualquer pessoa, seja um intelectual, acadêmico, entender como uma pessoa simples, né? Uma pessoa tranquila, uma pessoa que não é tão versada e não tem uma formação cultural suficiente. E o autor de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de pegar assuntos complexos e se fazer entendido na sua primeira sentença. Por exemplo, abram comigo aí em Salmo, versículo 1. Do Salmo, capítulo 1, verso 1. Acabei de ensinar para vocês que Salmo não tem versículo, eu só estou falando que Salmo tem versículo. Quem pode ler o verso 1 do capítulo 1 do livro dos Salmos? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante, né? Se então um paralelismo sintético tem o poder de fazer o ponto do ensinamento do escritor ficar claro na primeira sentença, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, né? Como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aqui nós já pegamos a ideia. Qual é o caminho da felicidade? Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas, apesar de um texto cujo paralelismo é sintético, que tem o poder de definir a mensagem transmitida no primeiro verso, percebam que o texto ele possui uma outra parte. Por quê? Porque o autor ou o escritor ele utiliza esse recurso literário justamente para colocar informações adicionais na segunda parte que vão complementar os assuntos tratados de forma muito clara na primeira. Ou seja, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O mesmo assunto sendo tratado aqui. Porém, o escritor, além de ele se fazer entendido na primeira parte, ele quer maximizar o assunto, sintetizando que a felicidade de um justo está justamente em não se deter no conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores ou os escarnecedores. Mas vamos praticar um pouco mais disso e aprendermos a identificar esses paralelos dentro do livro de Provérbios, por exemplo. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Quem pode ler para a gente? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, veja bem, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Né? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
Que tipo de paralelo que nós temos aqui? É sintético. As ideias estão se complementando. Exatamente. Ele ficaria muito claro, fica muito claro o ponto que o autor de Provérbios aqui está deixando, dizer que a língua tem poder sobre a vida e a morte, né? E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A primeira ideia ela é muito clara. Não precisaria ter essa segunda parte para explicar o que ele está querendo dizer na primeira. Mas ainda assim ele o faz para maximizar a sua ideia. Olha só como ele faz isso de forma muito clara ali no versículo 22. Ele diz: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Qualquer pessoa que lê isso fala: poxa, se eu encontrei uma esposa, eu encontrei algo excelente. Só que ele utiliza a segunda parte para ampliar essa ideia, dizendo que recebeu uma bênção do Senhor. Vamos pensar no Provérbios, capítulo 2, verso 6. Provérbios 2, versículo 6. E uma dúvida, o Breno. Oi, Diferente ali do sinônimo, os sinônimos são, digamos, duas frases iguais, com o mesmo sentido. exatamente. Aqui, as frases não necessariamente podem ter o mesmo sentido, mas eles vão complementar o sentido completo do verso. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Provérbios 2, 6. Quem pode ler Provérbios 2, 6? Provérbios 2, 6. Aqui ninguém se pronunciou, eu vou ler aqui. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Quem é que dá a sabedoria? É Deus. Isso aqui está muito claro. Qualquer pessoa que lê esse provérbio vai dizer, poxa, quem dá a sabedoria é Deus. O poder de síntese do escritor aqui é tão profundo que somente com essa sentença eu consigo captar a mensagem que ele está transmitindo. Olha, povo, vocês que estão me escutando, é Deus quem dá sabedoria. Porém, na parte 2, ele vai maximizar essa questão, dizendo que da boca de Deus procedem tanto o conhecimento como o discernimento, que seria a junção do conhecimento e do discernimento, mostra uma pessoa que é sábia. Uma pessoa que possui muito conhecimento, não necessariamente ela é sábia, mas uma pessoa que possui conhecimento e discernimento, ela é uma pessoa sábia. Ou seja, a ideia da segunda sentença, ela complementa a ideia da segunda sentença. E para concluirmos esse ponto, Provérbios 10, 1, vai dizer, Provérbios de Salomão, né? O filho dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. E aí, que tipo de paralelo nós temos aqui? Que é antitético, não é? Aí, antitético, exatamente. Pensei que vocês seriam levados aí pela emoção, iam falar, não, aí é um paralelismo sintético, mas é um paralelismo antitético. Por quê? Porque a ideia primeira, né, que um filho sabe da alegria ao pai, mas um tolo dá tristeza à sua mãe. O que está em antítese aqui é justamente o caráter do filho, né? Um filho sábio e um filho tolo estão sendo contrastados como ideias antitéticas. Vocês entenderam o ponto? Conseguiram pegar essa estrutura? Sim. Sim. Então, meus irmãos, quando vocês estiverem estudando a Bíblia, né, lendo
a Bíblia, seja para atividades devocional, para estudo, ministração, evangelismo, educação de filhos, e o texto base de vocês for Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, a Lamentações, Cântico dos Cânticos, vocês precisam se atentar justamente a esses detalhes, tá? Porque eles são propositais. O escritor, ele foi inspirado por Deus ali a utilizar as suas habilidades, os seus recursos e os seus conhecimentos culturais para nos negar esses textos da palavra de Deus. E há muita riqueza ao explorarmos esses livros. E sempre que vocês forem ler e interpretar, então, se atentam à estrutura desses paralelos, porque eles são muito presentes em Jó, em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares, em Cântico dos Cânticos. E isso nos ajuda a captar melhor e entender um pouco mais da palavra de Deus. Então, tendo fechado aqui, nós fechamos, tá? O nosso ponto da literatura poética, e nós vamos adentrar numa nova aventura a respeito de entendermos esses gêneros literários dentro das escrituras, que é justamente o gênero profético. E é justamente para falar sobre o gênero profético, eu vou aproveitar a oportunidade para falar também sobre o gênero apocalíptico, porque o gênero apocalíptico ele não aparece só no Novo Testamento, ele aparece muito no Antigo Testamento, e quase sempre ele está sendo fundido com a literatura profética, porque a literatura profética fala de eventos apocalípticos, né? Então, nós precisamos entender a natureza desses dois gêneros, a diferença desses dois gêneros e por que parecem que eles são apresentados na narrativa como elementos aglutinadores. Por que será que muitas das vezes o texto não faz distinção de gênero apocalíptico e gênero profético? E nós vamos investigar um pouco disso aí. Como nós temos aqui 17 minutos para acabarmos a nossa aula, eu acho que não vai ser tão proveitoso a começarmos a falar a respeito disso, e seria melhor deixarmos isso para a próxima aula, né, para a gente já pegar uma aula inteira fluida e esgotar o assunto tanto da literatura profética e apocalíptica, como da literatura dos evangelhos, gêneros dos evangelhos. Então, eu vou aproveitar esses minutos finais para falar um pouco sobre a nossa aula de reposição, tá certo? Bom, na última vez que nós discutimos sobre isso, ficou definido que eu ia gravar uma aula para vocês, né, para a gente fazer essa reposição. Só que eu fiquei pensando a respeito da produtividade dessa aula. Porque se eu gravar, meus irmãos, uma aula de 1h40, talvez vai ficar um pouco maçante para vocês só escutarem a aula, porque é uma aula muito extensa. Então, eu pensei em a gente utilizar essa aula para fazermos a nossa avaliação. Porque dentro do meu planejamento, a nossa última aula desse bimestre seria a aula que vocês seriam submetidos a uma avaliação mesmo, né? Então, eu vou deixar para passar a avaliação para vocês fazerem fora do dia de aula. Assim que nós encerrarmos, eu vou dar aí para vocês uns 10 dias para vocês fazerem a avaliação. E eu vou usar essa aula de reposição, então, para a gente matar a nossa avaliação. E as próximas 2 aulas que nós temos ainda, nós vamos tratar apenas de conteúdo relacionado à matéria de hermenêutica, sem perder e dedicar uma aula inteira para fazer uma avaliação. E eu tive pensado bastante também, estou pensando bastante a respeito da nossa avaliação. A priori, eu separei e elaborei 10 questões para vocês responderem a respeito do nosso conteúdo aqui. Só que aí vem um estalar aqui na minha cabeça.
em tentar, na verdade, substituir essa avaliação, tá? E passar para vocês um pequeno trabalho. Não para vocês apresentar nem nada, só para vocês escreverem muito parecido com os dois que vocês fizeram até agora, né? Que era identificar os pressupostos de uma música e agora identificar o ponto de partida nos textos do Evangelho. Como é que funcionaria esse trabalho? Esse trabalho vocês escolheriam um trecho da Bíblia de forma aleatória, bem subjetiva mesmo, da forma que vocês preferirem, o texto que vocês gostam, e vocês iriam fazer uma interpretação desse texto, considerando os elementos que nós trabalhamos na nossa matéria de hermenêutica, né? O texto é livre, o tamanho do trabalho é livre também. O que vocês acham? O que vocês preferem? Vocês preferem a prova de 10 questões para vocês responderem, ou vocês preferem fazer o trabalho interpretando um trecho das Escrituras? Eu posso falar da minha opinião? Claro. Eu acho interessante a ideia das 10 questões, mas para a gente fazer como se fosse um trabalho. O trabalho seria responder as 10 questões, porque eu imagino que as 10 questões abranja o conteúdo da aula toda, né, do curso todo. Então seria uma forma de revisar o curso todo. E assim, e aí por ser trabalho a gente pode consultar, pode procurar material para ajudar a escrever, conversar com outra pessoa. Então não sei. Assim, É uma terceira ideia. A prova que eu ia passar com certeza é com consulta, tá? Eu não ia passar avaliação sem consulta, não. Então, o Sullivan prefere a questão das questões, a Bia prefere a questão do trabalho, quem está ausente não tem direito a voto. O que os irmãos preferem? É que por mais que a gente tenha consulta no trabalho, acho que, por exemplo, as perguntas, se for dissertativa, a gente só marca ali a certa, é isso. Agora, o trabalho, eu acho que a gente tem um esforcinho maior aí, um carinho maior para pôr em prática o que a gente aprendeu, né? Para falar o que aquele texto está dizendo, baseado em tudo que o Brenner já disse. Na verdade, eu estava pensando em 10 questões dissertativas, não era nem teste. Aí pode ser, aí se for realmente teste, vai ficar algo muito mais fácil mesmo. Eu pensei em mesclar, né? Colocar 5 alternativas e 5 dissertativas, né? Eu gosto um pouco, assim, geralmente eu gosto um pouco da mescla dos dois, né? Porque com questões a gente pode revisitar o conteúdo mesmo. Se tivesse uma das questões, algum texto para poder fazer a interpretação, seria legal. Que a gente revisitava tudo e aí tivesse um texto para a gente fazer a interpretação, né? Que aí seria algo mais prático em si. Eu concordo com o Fernando. Eu sou desses também. Pode ser 5 perguntas e a interpretação do texto. Vou colocar, então, 5 interpretações, a interpretação de 5 textos aí para vocês. Deus me livre. Tô brincando. Porque aí combinaria os 2 elementos. Então tá. Eu vou criar aqui o Forms, o Google Forms, e na nossa última aula eu vou encaminhar para vocês no grupo essa avaliação com algumas questões alternativas, dissertativas e com a interpretação de 1 ou 2 textos da palavra de Deus. Então, fica combinado assim? Vocês preferem, então, que eu utilize essa aula de reposição para ministrar a prova, e as próximas 2 aulas que nós temos, nós dedicamos aí a esgotar o conteúdo desse livro aqui. Eu estou de acordo. Eu também. Eu concordo. Então, a democracia venceu, né? Abri uma assembleia aqui agora. Eu costumo brincar, eu sou uma pessoa que mora num país democrático, né, no Ocidente, que é extremamente democrático, tem alguns testes aí que privam as pessoas... Governo democrático. Mas eu, particularmente, eu acho que a democracia é um tipo de governo ruim,
principalmente a democracia representativa. Eu Eu falo também para o acho. pessoal que a democracia, em última análise, ela é a ditadura dos 51%. É. Porque se você não concorda com 51%, você vai viver um governo que vai ser ditatorial sobre a sua vida. Você não concorda com ele e as coisas são impostas ali, né? Então, do meu ponto de vista, a democracia não é boa, tá? Mas vamos lá, então. Eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura do livro para a próxima aula, na página 182, capítulo 10, até a página 197. Um texto aí pequeno que fala a respeito das profecias. Então, conto com a sua leitura para você estar preparado para a nossa próxima aula. Por hora, queria saber se os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário que queiram fazer. Meu comentário é sempre, primeiramente, agradecer, Berno. Está sendo muito proveitoso as aulas e que sirva de incentivo, né, para a gente entender e enxergar melhor a Bíblia, cada aula. Você tem me abençoado com esse propósito, acho que tem abençoado a todos com esse propósito. Nos feito entender melhor a Bíblia, meditar e até orar melhor a respeito do assunto, que eu tenho orado com mais direcionamento, quando eu vou orar a respeito do que eu tenho lido na Bíblia, a partir das aulas que eu estou tendo aqui. Então tem sido uma bênção para mim, tenho que agradecer e pedir que Deus te abençoe cada vez mais e nos use também a entender melhor a Bíblia. Glórias a Deus, Jean. Amém. Suas palavras me encorajam muito. Bom, então vamos orar para a gente encerrar a nossa aula. Nós temos aí apenas 7 minutos de aula, né? Vou pedir ao Fernando, papai aí novo, né, que ora aí pela nossa aula, agradecendo, e para que o Espírito Santo de Deus conserve isso no nosso coração, e pelo testemunho do Espírito, ele nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Santo Deus, eterno misericordioso Pai, te agradecemos primeiramente pela salvação em Cristo, porque somente através dele fomos regenerados e fomos capacitados pelo Espírito Santo para atender a sua palavra. Então te agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos e estudarmos para entendê-la melhor, ó Pai. O Senhor nos deu capacidade agora de compreender mais de Ti por meio dela. Então, rogo a Ti que o Senhor continue nos abençoando, abençoe a cada um que esteja aqui nessa aula, ao professor Brenner, e aqueles que também não puderam estar aqui conosco, Pai. Nos dê uma boa noite, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez eu peço desculpa pelo atraso, tá? E é isso aí. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir. Boa noite para os irmãos. Boa noite, pessoal.